Então, aquele círculo vicioso, né? De entra salário, debita empréstimo, cheque especial, aí vive no limite, e isso vai virando aquela bola de neve que no final do mês ficava sempre nesse círculo, né? Nunca conseguia, de fato, ver aquele valor, por mínimo que seja, sobrando. Como eu penso nisso, eu falei, não faz sentido a pessoa trabalhar para pagar conta e pagar conta para trabalhar de novo e viver nesse círculo, né? E, tipo assim, pra mim aquilo ali já era desesperador. Isso aí era o que estava acumulado, né? Tipo, cheque especial, cartão de crédito e os empréstimos. E aí, no final, olha os números. No final, esse total aí, contando tudo que estava, essas todas, né, acumuladas, e com o passar dos dias, aí estava em mais de 27 mil, o total, o montante. E eu consegui um desconto de 16.627. E a negociação que eu fiz foi de 12.778, parcelado em 15 vezes. Boa Seja noite. bem-vinda! Que alegria falar com você. Boa Eu até passei noite. umas coisas na bochecha para ver se eu ficava bonita igual você. Ah, eu que fiz isso, né? Essa missão. Ai, Riqueza, eu Boa vou te noite. fazer a primeira pergunta aqui, que é uma pergunta que eu faço, né, de verificação, né, para as pessoas saberem, né, que você chegou no resultado. Então, a primeira coisa que eu pergunto é: e aí, Martinha, você se livrou das dívidas aplicando as técnicas do método Mais Dinheiro Zero Dívida? Sim! Estou no processo, né? Porque estão aí elas parceladas, mas posso dizer que sim, tem uma tonelada assim nas costas. Sim. Vamos lá. Então, agora conta um pouquinho pra gente de onde que você é, quantos anos você tem, o que que você faz, tem filho ou não tem? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tô aqui com um gelinho na barriga, mas faz parte. Meu nome é Marta Glácia. Moro em Lauro de Freitas, que é uma região metropolitana, né, de Salvador, na Bahia. Tenho 40 anos, sou professora de uma rede municipal de ensino de uma cidade da região metropolitana também. E sou mãe de Apolo, que tem 4 anos. Conheci a Dage ano passado, durante a semana. Então, conheci ela nesse processo, igual a vocês aí. Eu queria saber como é que foi pra você. Você estava procurando alguma coisa na internet? O que que foi que você me achou? Como é que foi que eu apareci na sua vida? Na verdade, eu sigo algumas páginas, né, da área de finanças, de educação financeira, várias coisas assim. E o Instagram tende a caçar a gente, né, nos anúncios da vida por conta dessa preferência da gente em determinados temas. E acontece muito, tipo, agora que você está aqui com a semana, tem outras pessoas também da área das finanças que também estão com seus programas, né, para lançamentos, enfim. E aí, dentre esses N anúncios, né, aí, tipo assim, aparece coisa do tipo, organize sua vida financeira, junte dinheiro num investimento de não sei o que lá, para comprar, para fazer a viagem dos sonhos. E aí você vai passando, né? Aí, tipo assim, pô, isso é legal, mas, tipo assim, não atende a minha necessidade, né? Naquele momento. Aí, daqui a pouco, aparece você, falando de que havia uma fórmula para se livrar das dívidas e pagar um valor muito menor do que você deve, de uma forma muito mais rápida. Eu olhei assim e falei, meu Deus, será que essa mulher tá falando a verdade? Bora ver. Aí fui na sua página buscar, né, o que tinha lá de histórico de material, e aí acabei consumindo muita coisa do gratuito que estava lá disponível. Eu falei, eu gostei, vou me inscrever nesse negócio aí dessa semana para eu ver o que essa mulher vai falar. Se tem algum fundamento. E aí, né, na semana também já teve depoimentos, né? Assim como eu tô aqui hoje, já teve outras pessoas também que tiveram na minha vez lá falando também a mesma das suas experiências, né? E sempre assim, muito resultado positivo. E na semana que você ia fazer o lançamento, eu ainda tava assim, meio na dúvida, né? Tipo, pô, a pessoa já tá lá no limite. E aí dá grana no curso de uma pessoa que você não sabe se esse negócio vai dar certo, meu Deus, se der errado. Aí eu lembro, né, de você falando assim, né, que tem um prazo, né, da pessoa se adquirir, tem um prazo para se ver que não é para mim, tem um prazo lá da garantia, tal. Eu falei, ah, meu Deus, seja o que Deus quiser, vamos lá, vamos fazer. Não é um gasto, né? Vamos fazer esse investimento. E aí, depois da semana foi assim, você apareceu no anúncio,
Eu já comecei a seguir, consumir o material e na outra semana já foi o lançamento. Inicialmente eu ainda fiquei assim com medinho, mas meti as caras e fui. Gente, Pronto. quando eu penso que eu sei a história, eu não sei a história. Então vamos cavucar essa história agora, porque eu amei o seu resumo, mas agora eu vou cavucar. Marta, eu sempre falo pra vocês, quando vocês vêm aqui, que vocês são corajosos pra caramba. Eu sou muito gratos. Eu acho que é um valor que a gente tem dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida ajudar outras pessoas depois que sai das dívidas, né? Eu falo muito, tava falando agora com a turma 18, falando assim, ó, vocês já são mais maduros, daqui a pouquinho tá chegando a turma 19 aí, é o papel de vocês apadrinharem eles, né? Porque eles vão chegar agoniados igual vocês. Eu já tava preparando eles pra próxima, pros alunos novos, né? Que vão chegar a partir de segunda-feira. E aí eu queria saber, assim, normalmente, eu tava falando agora com eles, eu tava aqui com a turma 18 antes de entrar aqui com você, por isso que eu demorei pra te responder, que eu tava entrando. O que você tava passando, Marta? Porque hoje eu conversando com a Heloísa, ela falando assim numa tranquilidade, mas cara, há 30 dias atrás ela tava com 50 mil de cartão de crédito pra pagar, ganhando 5 mil líquido. Tipo assim, super endividada. Eu falei, cara, como é que vive uma pessoa que tá com 50 mil de fatura ganhando 5 mil? O que você tava passando, Marta? Qual que era a sua real situação? Porque eu acho que é até desafiador às vezes a gente lembrar, mas quem passa não esquece, né? O que tava acontecendo com você? Não esquece. E assim, uma coisa que eu percebo hoje, né? Que, tipo assim, eu já ficava em pânico, desesperada. Meu Deus do céu. Como eu penso nisso, eu falei, não faz sentido a pessoa trabalhar para pagar conta e pagar conta para trabalhar de novo e viver nesse círculo, né? E, tipo assim, pra mim aquilo ali já era desesperador. E assim, eu já tinha algumas dívidas acumuladas que isso me tirava o sossego. Porém, quando a gente entra, quando a gente tem sempre aquela história, né? Quando a gente acha que o nosso problema é muito grande, a gente percebe que tem outras pessoas em situações ainda piores, entre aspas, mas são situações ainda mais difíceis que a nossa, né? E Sim, aí, depois que eu entrei no método, eu falei, pô, meu problema não era nada perto do problema de um monte de gente que tem aí, mas não deixa de ser um problema que é o meu sim, problema, sim. preciso, né, resolver. E, quer queira, quer não, é um problema que tira seu sono, né? Porque eu me lembro de você durante a semana falando algumas coisas de sua experiência. Porque, assim, você é tão sensível, você é braba. E quem tá aí olhando, tá falando, olha esse doce, não sabe a braveza dessa mulher. Você é muito braba. Mas, em compensação, você também é muito doce, muito sensível, né? Assim, é trabalhar nesse equilíbrio, né? Da delicadeza e de usar o peso quando necessário. E aí eu me lembro, tipo assim, eu me emocionei vários dias da semana, porque eu assistia a todos, imprimi aquele material de apoio, né, que vocês disponibilizam no início. Já estava fazendo as anotações para acompanhar as lives e tal. E eu já estava, assim, tipo, super. Já tinha me tocado, né, de fato, as coisas que você falava. Além de sentir essa verdade, eu falava, pô, não, existe uma saída. Todas as vezes que você falava, eu sentia, não, existe uma saída sim, é possível, né? Eu lembro de você falar assim, qual o seu sonho? Pagar conta não pode ser o sonho de uma pessoa, né? Pagar dívida não pode ser o sonho de alguém. E é isso. Em relação à minha questão especificamente, tinha a questão do. Apesar de eu ter a dívida em um único banco, que era o Banco do Brasil, que era o banco detentor do meu salário, e apesar de ser detentor do meu salário, é onde eu também tinha essas outras contas. Então, aquele círculo vicioso, né? De entra salário, debita empréstimo, cheque especial, aí vive no limite, e isso vai virando aquela bola de neve que no final do mês ficava sempre nesse círculo, né? Nunca conseguia, de fato, ver aquele valor, por mínimo que seja, sobrando, né? Entre aspas. Certo. Então, naquela época, tinha uma coisa específica ou alguma coisa que acontecia que te deixava bugada assim no mês? Bugada é coisa de Cuiabana, eu acho. Não sei se tem outro lugar que fala bugada. Mas que te deixava full assim, sabe? Te deixava, porra, que merda. Aquela situação. Tinha alguma coisa específica? Eu acho que os débitos mesmo. É constante nas contas, né? Porque como era tudo no mesmo banco, então os débitos sucessivos. E tipo assim, o que me deixava mais pirada, mais bugada, mas assim, a gente fala muito pirado aqui na Bahia, era tipo assim, receber o meu extrato do imposto de renda. Sabe quando você vai fazer a declaração de imposto de renda? Que eu via o tanto que eu tinha recebido. Eu falava, gente, não é possível que eu recebi esse dinheiro todo ao longo do ano. Não é possível. Onde foi parar esse dinheiro? Que tem lá no extrato, né? O valor total, quando você vai fazer a declaração, o Sim. valor que você recebe. Não, isso aí me deixava muito. E falava, gente, não é possível. Onde é? A minha pergunta onde é que foi parar esse dinheiro aqui?
que disseram que eu ganhei de verdade, né? Era, lógico, é meu salário. Sim. Mas, tipo assim, que no final das contas, de fato, você não via, entre aspas, né? Para onde ele estava indo. Aquela história do ralo, né? Sempre a sensação que você tem é de que ele entra e desce no ralo que você não consegue ver R$ 1, até do meio do mês em diante. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco indiscreta, posso? Pode. É porque seu caso me marcou muito. Foi um caso que eu não esqueço. É muito engraçado. Não é que é porque não dá pra gravar o caso de todo mundo. Mas eu, assim, eu sou adulta, eu sou mais nova que você, mas só 8 anos mais nova, e eu saí de casa muito cedo. Você é uma mulher feita, e eu lembro da tua alegria quando você pagou seu pai R$ 600. Que você devia seu pai R$ 600. Eu queria que você falasse é 700? Olha lá, quem deve lembra, né? Cara, o que fez uma mulher adulta, casada, com filho, que trabalha, porque você tem sua profissão, uma professora que tem seu cargo. Como é que foi esse lance de chegar a pedir dinheiro pro pai? Como é que isso foi pra você? Como é que você se sentiu nessa época? Imagine, na verdade, assim, foram vários fatos, né? Foi uma sucessão de coisas. Meu esposo tinha ficado sem renda, veio aí a pandemia pela frente, ele estava num processo seletivo prestes a ser contratado, e tipo assim, uma semana quando ele ia para a segunda etapa do processo seletivo da pandemia e aquele caos todo que a gente já sabe. Então aí basicamente já começaram a questão assim, de muitas contas acumular e não ter mais aquela renda que existia, tipo assim, você tem que descer um degrau. Só que quando você precisa descer esse degrau, você ainda está ali com todas aquelas contas naquele degrau de cima, né? E essas contas que eu tinha pego um dinheiro com meu pai há um tempo atrás, era aquela conta assim, tipo foi um valor bem mais alto que há um tempo atrás eu conseguia, né, por conta dessa dinâmica de outra renda tá pagando ali. E aí chegou uma hora que, tipo assim, foi exatamente isso, tipo de 2020 para o ano passado, né, tipo assim, de não conseguir dar mais nenhum real assim, de tipo, meu Deus do céu, como é que porque meu pai tem as economias dele, mas tipo, é dele, né? Isso não me dá o direito de pegar e não devolver. Mas isso me deixava muito mal, muito mal. Tipo assim, e não é um valor alto, né? Que ainda tem isso, é um valor de R$ 700. Se você pensar no valor de R$ 700, né? Para quem tem ali uma renda fixa todo mês, você fala assim, gente, parece que não é praticamente nada. Mas que estavam lá, né? Esses R$ 700 na conta. Então, quando você manda a gente fazer aquela divisão, né? Das dívidas. E aí as pessoas, a única pessoa que eu devia era meu pai, que era esse valor de R$ 700. Aí eu falei, não, a prioridade é meu pai, eu tenho que pagar meu pai, velho, urgente. E aí foi, tipo assim, na primeira estratégia que eu fiz, que foi a portabilidade do salário, eu acho que no primeiro ou segundo mês eu já consegui resolver essa questão. Porque eu fiz a portabilidade, então aquele valor que era debitado automaticamente do cheque especial já não tinha sido ali, e ali foi esse dinheiro que eu falei, não, agora. Aí meu pai ainda super preocupado assim, mas você tá com dinheiro agora para me dar? Porque se você não tiver, não tem problema não, você me dá depois. Eu tenho. Toma, que é teu. E aí eu paguei de 2 vezes, na verdade. Eu paguei, eu acho que foi 300 de uma vez e 400 de outra. Mas, tipo assim, em 2 meses eu paguei. E bem no início, né? Tipo, eu entrei no método numa semana, aí no mês seguinte a gente fez aquela questão da portabilidade do salário, enfim, e aí no mês seguinte eu já consegui me livrar desse peso, que era aquela coisa assim do constrangimento mesmo, tipo, pô, eu não acredito que eu devo R$ 700 ao meu pai e que eu não consigo pagar, sabe? E é isso que eu ia te falar. Como é que você se sentiu quando você conseguiu resolver essa dívida assim de cara, assim, 30 dias depois que você entrou no curso? Ah, leve. Eu falei assim, ai meu Deus, não tô... Não, aí quando eu falei assim, gente, consegui. Então agora, minha filha, bora. Foco, que agora tem os desafios maiores, né? Porque, tipo, esse era o mínimo. Não era o mínimo, de fato, mas que me deixava muito incomodada. Mas, tipo assim, perto do que eu ainda tinha pela frente, era algo que era muito pequeno, né? Então eu falei, agora, já que esse problema está resolvido, aí risquei naquela listinha. Ó, minhas coisas estão todas aqui do lado, viu? Que eu sou uma aluna disciplinada. Meu caderninho, tudo aqui. As minhas Ai, anotações. que bonitinho. De fazer lá a divisão. Aí eu saía riscando assim, passando o marca-texto. É óbvio que a dívida do pai da Marta era uma dívida ínfima, perto da dívida zona que ela tinha. Mas tirava o sono dela. E tem uma coisa, Marta, que eu acho muito errada, tá? Que é esse pensamento que você falou aí que você tinha que era certo.
Ah, não, meu pai não tá precisando. Ah, não, meu pai tem dinheiro, ele tem reserva. E tem muita gente que é meio mala. Assim, não é mala, mas que vai deixando, porque a outra pessoa fica numa situação constrangedora. De tipo assim, não precisa me pagar. Eu já passei por isso. De alguém me dever e eu olhar pra pessoa e falar assim, ai, cara, ela não tá podendo pagar, deixa, sabe? Mas eu ficava desconfortável. E eu, na semana eu falo disso. Dívida com pessoas. E aqui eu não tô falando de agiota, mas até mesmo com agiota, vocês vão aprender comigo que primeiro a gente tem que resolver a dívida que não é da gente, que a gente fez no nome dos outros, que a gente fez com pessoas. Então, olha o que a Marta tá falando. A Marta falou que ela participou da semana, que ela foi super empenhada, que ela decidiu dar um passo além e que logo nos primeiros dias ela teve esse resultado. Só que eu vou até fazer um gancho, Marta, porque você trouxe uma informação que eu achei interessante eu trazer para cá, que é o seguinte. Você falou assim, Dagi, eu tava toda endividada, no cheque especial, atolada de empréstimo, devendo cartão de crédito. Quando eu vi seu curso, eu falei, será mais uma dívida? O que fez você superar esse... Me conta um pouco mais e como é que você superou isso na tua cabecinha? É isso, como eu falei já um pouquinho, né? Tipo assim, na própria semana eu já ia sentindo essa segurança, né? Tipo assim, dos depoimentos das outras pessoas. Isso também acaba dando muita segurança para quem está na dúvida. Consumir o material gratuito que tem aí na página, né? Na sua página, de verificar mesmo as informações. Então, já tinha a questão de estar naquele grupo, né, que tem da semana, onde muita gente vai compartilhando as coisas que estão fazendo. Isso também dá um ânimo, assim, para quem está acompanhando. E na reta final, quando eu ainda tinha isso, essa pontinha de dúvida, era basicamente por isso mesmo. Tipo assim, meu cartão já estava bem no limite. Eu tinha um restante de crédito. Tipo assim, se eu fosse comprar, eu ia comprar no cartão, né? Parcelado. E tipo assim, pô, se não der certo, velho, eu vou terminar de me endividar no cartão de crédito e não vou ter como pagar isso. Mas aí, tipo assim, é aquela coisa de você adquirir mais um curso, né? Que quem faz curso online sabe. Eu sou a rainha dos cursos. Eu compro muita coisa online, assisto. Eu acho que foi um vício que se ganhou da pandemia aí. Eu falei assim, não, esse aqui eu vou comprar, mas esse aqui eu vou ter que fazer até dar certo. Como você fala, né? Um passo por vez até dar certo. Eu falei, vou comprar, vou assistir algumas primeiras aulas, ver como vai ser assim, a experiência de didática também, porque eu sou professora. E aí já tem aquela coisa assim, tipo, se for uma coisa muito maçante, eu não vou aguentar ficar 1 hora com esse fone no ouvido, escutando essa mulher falar, meu Deus do céu. Né? Então, assim, vou comprar para ver o que é que vem por aí. E aí, se for algo que interessante, de fato, que eu sinta que vai rolar, é a chance. E aí, tipo assim, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas quando eu botei lá na compra do cartão, deu um erro. Ele falou que veio um e-mail falando assim que não foi possível fazer minha compra. Aí eu, não era para ser. Não era para ser. Deu algum erro aqui, não liberou, não sei o que. Aí depois eu olhei assim, acho que alguns minutos depois eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque tinha limite, né? Tipo assim, não, tem alguma coisa errada. Eu vou tentar de novo. Se dessa vez não passar, não é pra fazer. Aí eu tentei de novo, tipo assim, acho que 5 minutos depois ficou por aprovado. Eu falei, não, é a resposta que eu precisava, então bora lá. E eu fui do tipo que, tipo assim, comprei num dia, acho que no outro dia eu já tava maratonando. Bora assistir essas aulas. De imprimir o material, encadernar e de assistir tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a professora era maçante? Não era. Não era. O bom é que você não vai nem poder falar. Prático. Não, é porque é muito prático. É porque é muito prático também, na verdade, né? Tem a questão de ter as tarefas que você tem que ir fazendo, então não tem nem como ser maçante, porque não é aquela coisa onde você fica o tempo inteiro falando, dando aula, e fala assim, meu Deus, será que vai ser uma aula sobre economia? Vai ficar lá explicando a teoria. Não, é tudo prático. Bora, minha filha, faz aqui, bota check onde você já cumpriu as atividades, bora para a próxima tarefa. Então não tem nem como ser maçante. Não é legal. Fiquei em paz agora. Sabe por quê? É porque eu tava falando disso, né? Eu tava aqui com a turma agora e a gente tava falando sobre gestão de tempo. Por quê? Agora, você passou por esse desafio, eu vou até te perguntar,
Porque depois que passa das 6 primeiras semanas, que inclusive a Marta, gente, é uma aluna exemplar, ela ganhou uma consultoria comigo porque ela fez o curso no tempo que tinha que fazer, era um prêmio que eu dava no passado, hoje eu não dou mais porque senão o povo sofre muito, mas eu dava esse prêmio para quem terminava o curso, ela assistiu todas as aulas, porque o curso não é extenso, né, e ela fez as atividades e tal, mas agora a galera terminou também, né, 45 dias é suficiente para fazer o primeiro ciclo, que eu falo que dá para assistir todas as aulas e dá para aplicar e entrar no ciclo de manutenção. Então, eles estão na manutenção, a última turma, né? E aí eu tava falando para eles da importância de não ser cavalo paraguaio, que é morreu, né? Ui, morreu. E aí, falando sobre isso, por quê? Porque dívida é um negócio que tem que dar um sprint, aquela parada de proteger salário e fazer documento, mandar técnica de negociação, é um sprint, depois a manutenção. E aí eu falando pra eles, cara, tinha muita coisa que eu queria trazer pra vocês no curso. Muita coisa, né? Só que tem tanta coisa prática pra vocês fazerem que eu deixo só o supra-sumo ali da dívida. E aí agora a gente tá bolando umas novidades, assim, pra trazer essa coisa de gestão de tempo. Porque depois que acaba esse primeiro ciclo, é manutenção mesmo, uma vez por semana. E eu ia até te falar isso. Você entrou no método e não foi flores. Não foi flores, porque pra você me chamar de braba, é porque eu puxei muito tua orelha. Porque só me chama de brava quem eu puxo muito a orelha. Nos encontros ao vivo, você... porque assim, a gente sabe que é isso, né? Vão ter problemas de todos os tipos, de todas as dificuldades. E algumas pessoas têm mais facilidade de entender, outras não. Por mais que não seja maçante, por mais que não seja algo... como é que eu posso... Assim, muito teórico, né? Não é algo muito teórico. Pelo contrário, é algo muito prático. Mas vai ter gente que vai ter mais aquela dificuldade, né? E aí, às vezes, eu ficava assim, quando você começava a dar bronca na geral, porque tá perguntando isso aí, tá na aula, não sei quantos minutos, não sei quantos segundos, página, não sei quanto, meu Deus do céu. Então, antes de perguntar alguma coisa, eu já assim, ficava lá, olhava tudo direitinho, pra eu ir com aquela dúvida, que eu tinha certeza que era uma dúvida que não tinha resposta. Aí, olha que legal. Por isso que eu falo que você é brava. Mas por que eu tô falando isso? Porque dificuldade surge. Porque muitas vezes a gente tem que voltar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi isso aí e tal. Só que eu queria te perguntar isso. Pra você, Marta, qual foi o maior desafio que você vivenciou no curso? Eu sei pelo menos 2. E eu quero que você conte os 2. Mas eu vou perguntar primeiro, o outro eu vou falar. Vamos ver se você vai falar ele ou não. Meu Deus do céu, quais foram os maiores desafios? Pode ser o maior, pode ser o primeiro, um só. Eu acho que o maior desafio é você ter a questão da disciplina. Eu não sou uma pessoa disciplinada. Não sou. Reconheço isso. Todo professor, quando ele é aluno, ele é aluno. E ele é igual a qualquer aluno do mundo. Então, sim, muda tudo. Então, assim, quando você está nesse papel de aluno, é aluno. Então, acaba sendo indisciplinado. E pelo menos eu, no caso. Não que seja regra, mas tipo, eu sou. E tem a questão do online, né? Que também é outra coisa que pra mim era, antes da pandemia, assim, eu prefiro presencial, estar ao vivo, ver a cores, dar risada, conversar, não sei o quê. Então, o fato de estar online, o fato de... Foi o que eu tinha dito antes? Eu já me perdi. De disciplina. Tá tudo bem. Isso, o fato de não ter essa constância, assim, né, da disciplina, de sentar, ouvir, prestar atenção, colocar... Tipo assim, é o primeiro curso que eu faço de verdade, não é porque eu tô aqui pra puxar esse saco, nada disso, nem pra ninguém aí achar que eu tô aqui pra fazer nada. Ah, ela tava lá falando coisas que não tem fundamento. Mas é o primeiro curso que eu faço, que eu pego assim, que se você... A primeira coisa que você tem que fazer é imprimir o módulo. Eu falei, então eu tenho que imprimir esse módulo. De ir lá, imprimir o módulo, de fazer tudo passo a passo, e anotando as observações, anotações, eu acho que é a primeira coisa que eu faço, assim, de fazer esse passo a passo, sabe? Uma coisa de cada vez ali, anotando tudo, anotar código, anotar protocolo, anotando não sei o que lá, dia e horário. É porque assim, quando a gente quer algo também, eu acho isso, quando é algo que a gente quer muito, a gente acaba, né, fazendo tudo que a gente precisa fazer. Então, essa era a minha maior disciplina, era a minha maior dificuldade, era ter a questão da disciplina de fazer, com a criança pequena pelo meio, que demanda tempo, atenção, com um trabalho de 40 horas, com deslocamento de cidade, que eu morava num lugar e trabalhava em outro, que eu pegava 4 horas de trânsito, 2 fregues para voltar. Enfim, é muita informação junta para você conseguir administrar. Acho que esse era... Cara, mas agora tem... olha só, é muito engraçado, porque eu entrevisto vocês, eu tenho uma visão de vocês, do curso, da interação no plantão. Quando vocês me dão detalhes, eu fico assim, meu Deus, a disciplina foi uma dificuldade. Agora que caiu minha ficha.
você trabalhava, você pegava 4 condições para ir trabalhar, filho pequeno, toda a questão financeira, tarará. Mas vem cá, você terminou o curso assim, porque o curso não é comprido, o curso é curto, o que dá trabalho não é assistir a aula, é fazer o serviço. É que dá trabalho, porque tem que fazer mesmo, tem que ir no banco, mandar os protocolos e tal, mas não tem que ir no banco 10 mil vezes, mas pelo menos uma, né? Eu falo que é bom ir e tal, mas como que você venceu a sua dificuldade de disciplina? Porque você, mesmo com filho pequeno, mesmo trabalhando, pegando 4 condução, que dava quase 2 horas, né, de trânsito, como é que você venceu? E você acha que você venceu essa dificuldade sua com disciplina? Primeiro, a questão que você falou aí de organização do tempo, né? Então, realmente, tipo assim, eu acordava muito cedo, né? Eu acordava às 5 da manhã e saía de casa às 6 da manhã, todos os dias. Então, tipo, de manhã não dava pra fazer absolutamente nada. Chegava na escola, aquela rotina de escola, né? Que quem conhece ou quem não conhece de perto, mas tem mais ou menos uma noção. Uma Sim. rotina de escola que é muito agitada, muita coisa. Só que eu assistia aula no horário do almoço no celular, e meu módulozinho lá ficava na minha sala sempre me acompanhando. Chegava em casa no fim do dia, a mesma coisa, porque essas coisas de ligações, não sei o que lá que você tem que fazer, era sempre nos horários de almoço, porque muito cedo eu não conseguia fazer. Quando eu voltava para casa, alguns serviços também já não estão disponíveis por conta dos horários, né? Era sempre no meio do dia, quando tinha uma vaguinha, ou nos horários de almoço, essas coisas. E quando voltava para casa, a mesma coisa. Depois de organizar ali um pouquinho, dar um pouco de atenção para Apolo, que é meu filho, que mandava assim, mais atenção por ficar o dia todo fora e tal. Aí já tá as coisas basicamente organizadas. Aí eu sentava lá, depois que a Apolo dormia. A Apolo dormia por volta de 20, 30, 21 horas. E sentar e tipo, até umas 11, 11 e meia, assistir mais um pouquinho de aula, fazer mais algumas anotações. Ir no site do banco, porque eu entrava no banco sempre pelo computador e imprimir coisas, salvar as coisas que preciso salvar. Tem uma pasta no computador onde eu precisava armazenar tudo lá para eu não ficar perdida por causa da minha indisciplina. Então, basicamente dessa forma. Legal, eu gosto sempre de saber isso de vocês, porque me chamou muita atenção o desfecho do teu caso, que foi a última dívida que você negociou. Porque você teve uma dificuldade que é comum no processo para se livrar das dívidas. Porque quando as pessoas me perguntam quanto tempo leva, eu falo, depende. Depende. Por quê? Vai depender da continuidade. Eu estava falando isso agora com a turma de 18, né? Tenham consistência. Você não precisa, depois que você vai o primeiro ciclo, que é o primeiro ciclo de 6 semanas, você pode fazer a manutenção ali duas vezes por semana. Vem no plantão, tira sua dúvida, vem, se abastece da comunidade, né? E eu queria saber como é que você venceu, o que foi o estalo, o que aconteceu com a Marta? Foi a minha dificuldade, a dificuldade que eu vi em você, que eu vi que você teve. A dificuldade de encerrar o ciclo. Porque faltava uma dívida para você negociar, ela estava já na hora de negociar, mas por um certo ponto não é que você se acomodou, você deu prioridade para outra coisa, e a gente sabe que tem que ter uma rotina mensal quando a gente quer fechar uma negociação que é mais dura e que precisa, porque senão surge outro problema para você, tem que ter a rotina. Como é que você venceu? O que você acha que foi crucial para você ter caído? Porque você caiu. Você parou o processo em um determinado momento e ter voltado. Porque eu fiquei muito feliz com a tua volta. E não fui eu que fui lá te empurrar. Você que levantou. E eu queria saber o que fez diferença para você matar essa última negociação. Eu peguei, no início, tem aquela coisa, né, do... Cavalo paraguaio. Ah, não, encerrar ciclo, desculpa. Não, assim, tipo, eu comecei, como eu falei, né? Eu comecei maratonando tudo, fazendo tudo, anotando tudo, fazendo todos os meus exercícios foram feitos. E repeti aquela coisa de ficar mandando, né, novas propostas, enfim, fiz isso algumas vezes. E aí chegou uma hora que não tem jeito, quer dizer, não vou falar que não tem jeito porque posso ser que alguém com certeza vai ser diferente. Mas chegou uma hora que eu cansei. Eu cansei muito, principalmente porque nas últimas vezes mesmo o gerente, né, lá da agência, não é o gerente, mas eu não vou, né, citar o nome, eu vou falar que ele se chama Pedro, mas não é esse o nome dele. Deixa eu abrir uma aspas, gente. No método, é proibido chamar gerente de gerente. Gerente tem nome. A gente tem uma cultura interna que gerente não é gerente. Gerente tem nome e aí é uma cultura. Por isso que ela tá assim, ela tá com medo de falar gerente. Calma, a gente entende, a gente tá aberto aqui, tá tudo bem. É o Pedro, vai lá, conta aí do Pedro. Então, assim,
A primeira vez que uma das primeiras vezes, né, que eu fui à agência, porque eu fui algumas vezes. Aí a primeira vez cheguei, ele não estava, ou alguém, assim, enfim. Aí alguém, assim, olhou lá, tipo assim, menina, o que foi que aconteceu com você aqui, minha filha? Meu Deus, tipo assim, né? E eu lá, sentada na ponta da cadeira, coluna ereta. Eu me arrumei aqui agora. Não, querido, eu quero saber qual é. Você pode imprimir isso aí pra mim? Não, não posso imprimir, porque o que eu tenho aqui hoje, amanhã já pode mudar tudo, porque vai ser de acordo com a taxa, não sei o que lá, isso aqui não posso te dar, mas você pode anotar. Não seja por isso. Meu caderninho, minha canetinha, você pode repetir pra mim pra eu anotar? Tchuc, 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 tchuc. Então, e, tipo, cansa. Isso cansa. Tipo assim, é o que você falou, a gente não deve se abalar. Eu acho que tem uma hora que as pessoas, por exemplo, quando você chega, a gente olha pra sua cara e fala: o que é isso aqui, minha filha? O que foi que aconteceu aqui? Tipo, tá tudo bem, né? Você não é a sua dívida. E aí não, tá tudo bem. E aí o que aconteceu? Em alguns momentos, tem aquela questão dos prazos, né? Que você fala que eles acabam ficando mais flexíveis depois que vai passando um determinado tempo nas negociações. Passaram aqueles prazos iniciais e mesmo assim, eles não cediam, sabe? Fiz várias propostas e eles recusando. Até que eu tinha recebido uma proposta bem interessante de uma mulher que ela me ligou, foi super atenciosa, maravilhosa comigo. Ela falou assim: Deixa eu só te interromper um pouquinho. É que eu quero saber o seguinte. O que fez, eu já vou deixar você terminar de contar essa história, mas eu quero saber o que fez você reacender. Porque você tinha sumido, você tinha, tipo assim, desanimado, cansado. O que fez você reacender? Isso, essa coisa de você ficar fazendo várias coisas acaba cansando você. Então eu realmente fiquei bem off. Ia volta e meia na comunidade, ver o andamento das coisas, mas eu não estava participando ativamente. Mas aí chega aquela coisa, você vê o tempo passando, né? Agora, tipo assim, eu vejo, já ouço os sinos de Natal no shopping, né? Daqui a pouco. Então, então eu olhava e falava assim: meu Deus, o ano vai acabar. Como é que o ano vai acabar? E isso aqui, que era tipo a minha prioridade número 0 da lista de 2022, tá estacionado, né? E foi basicamente isso mesmo. Foi tipo assim, isso aqui era a minha prioridade número 0 da lista. E daqui a pouco o ano acaba e eu não consegui. Por que mesmo que eu não consegui? Porque eu desisti, porque eu tava cansada, porque eu tava de saco cheio de todo mundo. Sim, mas e ano que vem? Né? Começa outro ano e aí um problema que eu vou empurrar sem resolver, né? Para o ano seguinte. E aí foi isso. Eu falei: não, peraí. Isso foi no início de junho, né? Eu falei: não, peraí, que agora vai ter que dar certo até o fim do mês. Porque eu não aceito passar para julho com esse problema. E aí comecei a refazer tudo de novo. Eu fiz você me contar isso de propósito, tá? Eu até te interrompi, te peço perdão, mas foi uma interrupção pedagógica. Por quê? Porque não é um mar de rosas. Para quem talvez está um pouco confuso, né, com todo o caso da Martinha, ela tinha uma dívida centralizada com o banco, que a taxa de juros era muito alta. Então, durante um período, a gente ficou literalmente guerreando lá, ela ficou, no caso, guerreando com o Banco do Brasil para baixar a taxa. E como ela relatou, chegou a passar por uma cobrança vexatória, mas não foi mais uma situação ali, e que ela teve que segurar a onda, e chegou um ponto que as prioridades dela foram engolindo ela, né, a coisa da vida acontecendo, e ela, assim, desanimou. E algo que faz você se manter firme, ela citou, é claro, estar ali na comunidade, mas eu falo muito aqui, Martinha, da necessidade de você ter uma data para acabar essa porra desse problema. Desculpa falar palavrão, mas, cara, ontem eu até acho que eu me excedi um pouco com um aluno meu. Assim, por quê? Porque cansa, desanima, e eu falei: ei, chega! Te interrompendo também rapidinho, eu tinha colocado 6 meses. Eu tinha colocado 6 meses no início do método, quando você falou assim: coloque um prazo. Eu coloquei 6 meses. Só que aí quando eu vi, na verdade, que não era por questão minha, mas deles dificultarem muito, eu falei: pô, não vou conseguir em 6 meses, velho. E aí, enfim. E detalhe, você conseguiu em 9. Mas percebe que 6 meses eu falo que é muito curtinho, né? Eu falo, ó, coloca um ano, porque aí você vai conseguir em menos dar certo. E não tem essa fórmula mágica, é na média, né? E estatisticamente, quando eu falo com todos os alunos, você vê lá no YouTube, tem um monte de entrevista, a sua vai pra lá, a galera consegue em aproximadamente um ano. E eu acho legal esse falar que tem altos e baixos.
que não é um mar de rosas. Eu falo para as pessoas, ó, além do horizonte, existe um lugar que é onde a Marta tá morando agora, onde eu moro, onde o dinheiro sobra, onde as dívidas são parceladas. A Martinha parcelou, ela não quitou tudo à vista, tá parcelado, ela tá pagando bonitinho, o dinheiro sobra, ela já investe, ela vai contar para vocês, mas, pô, teve muitos pedregulhos no caminho, muitos momentos de desafio. Ela tá contando ela não tá contando as vezes que ela quis me mandar a merda. Tô brincando, Martinha. Ela não contou as vezes que ela queria, às vezes que ela não quis. Então eu acho legal colocar isso aqui, porque senão fica só flores, né? Ah, é tudo maravilhoso. E não é. E eu queria que você contasse, né? Agora, eu te interrompi na hora que você ia contar como é que foi tua negociação, porque eu acho que foi a mais significativa para você, quitou a dívida do pai, mas agora eu queria que você contasse pra gente, cara, qual foi o resultado prático que você teve na tua vida? Você fez um mapinha de dívida, que eles vão fazer na aula 2, na aula 3, você fez um mapinha de dívidas, eu queria que você contasse, cara, como é que tá a tua vida hoje, quais foram as negociações que você fechou, conta aí que foi a cerejinha do bolo, foi agora, faz poucos dias que ela terminou todas as dívidas, mas queria que agora a palavra é tua, conta pra turma aí. Então, é isso. Como o Daji falou, né? Eu dei uma pausa. Assim, eu tinha começado muito empolgada desde novembro, né? Até 15 de Sim, novembro. sim, novembro. Vai derrubando o negócio. Novembro, dezembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Bem assim, fazendo tudo. Aí quando chegou abril, já não fui no mesmo ritmo, já deu uma reduzida no ritmo. Maio, zero. Não, abril e maio, eu fui tipo quase zero, assim. Maio, zero total, abril, talvez uma tentativa, enfim. E aí eu fui meio que, tipo, cansando e tal. E tinha a questão lá, né, do gerente. Ele ficava sempre falando assim, ah, vem a agência. Ah, eu vou comprar essa agência que a gente pode ver alguma opção. Fica lá, vem a agência. Sempre a mesma conversa. E eu já tinha ido à agência, inclusive, várias vezes. Sim. Fui mais de uma e tal. E numa das ligações que eu recebi de uma moça, que é da central de negociações, alguma coisa assim, educadíssima, de uma gentileza surreal. Nossa Senhora, eu nunca fui tão bem atendida por alguém. Essas pessoas existem? Existem, elas existem. Onde vivem, o que fazem, como moram, elas estão lá. Ela maravilhosa. E aí ela me explicou várias coisas, como proceder e tal. E tipo assim, eu tinha feito uma proposta e ela meio que retornou falando que minha proposta era interessante, mas que tinha algumas outras coisas que precisava ajustar, digamos assim. Mas ela falou assim, ó, veja se você consegue resolver o valor de entrada, porque se você conseguir resolver o valor de entrada para você dar, a gente resolve esse outro ponto que tá aqui, né? Que era tipo empecilho. Não, tudo bem. Aí ela falou, então você conseguindo resolver essa questão, você entra no aplicativo do banco, fala com o Pedro e pede a ele para falar diretamente comigo. Porque quando ele me passar seu nome, eu já vou tapar da situação. Sim. E aí foi exatamente o que eu fiz, né? Passou uma semana, eu entrei em contato, chamei a criatura e aí ele, né, toda a formalidade. Oi, como vai? Tudo bem? Olha só, as propostas são as seguintes. Me passou um texto pronto de propostas surreais que não batia absolutamente nada com o que eu tinha recebido, tipo, há 8 dias atrás. Aí eu falei assim, olha, me desculpa, mas na verdade eu tô entrando aqui porque eu preciso falar com, né, com fulana. Eu falei com ela há uma semana, ela me passou uma proposta que não é nenhuma. Aí ele falou assim, qual dessas daqui atende a sua necessidade? Aí eu respondi, nenhuma delas atende as minhas necessidades. Porque, inclusive, falei com fulana de tal e eu tô entrando aqui em contato com você, não é para saber proposta, eu tô entrando aqui em contato porque ela disse que eu poderia, através daqui, pedir para falar com ela, porque ela é da agência e tal. Aí ele falou, eu vou te passar para outra pessoa. E aí me passou para outro homem lá que veio falar comigo. Ah, porque o fulano já te passou as propostas, não sei o que, o cara de novo meio que repetiu o que ele tinha dito. Eu falei, Sim. não, eu não quero. E aí encerrei a conversa lá através do aplicativo, que gera protocolo e tal, mas eu não fiz mais a conversa. Aí, como eu já tinha os protocolos, tudo, aquilo que era, na verdade, a mesma solicitação, eu não ia fazer outro saque, outros registros, né? Então, eu entrei no Bacen novamente e usei os mesmos protocolos que eu tinha de 8 dias, 15 dias atrás, e registrei uma nova queixa. Aí eu peguei o texto que ele colocou para mim no aplicativo, colei lá, falei que a proposta que eu tinha recebido tinha sido essa e essa e essa, através da senhora fulana de tal, que por sinal foi gentilíssima comigo, porém, ao tentar, eu não entrei, tipo assim, já entrei também sem paciência. Então, agora, meu desejo aqui não é mais para tentar negociar através da pessoa do meu gerente, sim, eu quero falar novamente com a fulana de tal, papapá. Pois, botei assim, tipo assim, não batia.
A informação que eu tive através do telefone dela foi uma e o que ele me passou foi outra. Então as informações não batem. E eu preciso saber qual de verdade que funciona, né? A não ser que ela não exista e que tenha sido um golpe, né? A ligação. E aí registrei isso no Bacen. Eu acho que eu registrei, tipo, em um dia. Quando foi 2 dias depois, ela voltou a me ligar. Ela já me ligou novamente. Aí ela... O que houve? Aí eu falei, mulher, você existe? Eu achei que você tinha, que era um golpe que tinha. Aí ela super atenciosa. Rimos horrores na ligação, ela parecia minha amiga de infância. E aí, conversa vai, conversa vem. Ela repetiu a mesma proposta que ela tinha me passado, né, anteriormente, sendo que nesse caso, como eu ia conseguir dar a entrada, o valor de entrada, eu conseguia reduzir a minha parcela e, consequentemente, a taxa de juros também, porque eu ia reduzir a quantidade de parcelamento. E aí, dia E 30 de junho de 2022, eu consegui fechar minha negociação com o Banco do Brasil. E como é que foi essa negociação? Conta pra turma aí pra eles saberem do que. Nós estamos falando de quantos dinheiros, de quantos por quantos que você reduziu essa dívida? Os dinheiros, deixa eu olhar, porque tá tudo anotado. Mas assim, basicamente, né? Minhas dívidas. Cheque especial, cartão de crédito e 500 empréstimos. Não eram 500 não, mas eram muitos. E vários empréstimos. Isso aí era o que estava acumulado, né? Tipo, cheque especial, cartão de crédito e os empréstimos. E aí, no final, olha os números. No final, esse total aí, contando tudo que estava, essas todas, né, acumuladas, e com o passar dos dias, aí estava em mais de 27 mil, o total, o montante. E eu consegui um desconto de 16.627. E a negociação que eu fiz foi de 12.778, parcelado em 15 vezes. Sendo que, no caso, eu dei uma entrada e eu parcelei o valor restante em 15 vezes. Num valor que cabe no meu orçamento, que não vai me onerar e que vai dar para pagar tudo. Dentro Deixa eu do tirar uma possível. curiosidade. Você pagou menos do que você devia pro banco? Você deu calote no banco? Deu prejuízo pro banco? Não, é porque assim, você pede pra gente fazer, estipular os valores alvos, né? Então eu tinha os valores alvos já estipulados. Meu valor alvo estipulado era de 14 mil e alguma coisa. Era o valor que eu tinha estipulado como meu valor alvo, era 14 mil. Sendo Sim. que eu estipulei mais de 27, né? Mas eu tinha estipulado 14 como o valor que eu realmente devia. E aí eu vou pagar 12.770, menos do que o que eu devia, na verdade. Menos do que o que eu devia, de verdade. Mas, de fato, você não deu prejuízo pro banco. O valor era o valor que realmente você usou, né? Exatamente. Isso. Agora vamos lá, deixa eu te perguntar outra coisa, né? Cara, beleza, fechou a negociação. Pra quem, né? Porque eu sempre falo que o ao vivo é mais gostoso. Pra vocês entenderem, quando a Marta, ela veio contar pra gente que ela se livrou da dívida, ela parecia uma doida no plantão. Ah, eu tô muito feliz! Eu precisava vir aqui! Ela tava assim. Cara, e eu queria te falar, perguntar isso, cara. O que que isso significou na tua vida, na Vera mesmo? Porque só você sabe, cara. Na verdade, só você sabe o que que isso significa pra você. Gente, se tem alguém nessa situação, porque assim, é um peso que você carrega. De ter todo mês ali, você vê, você acorda 5 da manhã, sai de casa para Sim. trabalhar 6 da manhã todo dia, pega 2 horas de trânsito, passa um dia num trabalho estressante. E se a escola já era um lugar louco nesse pós-pandemia, ela tá 10 vezes mais louco. E aí você sai no fim do dia, você pega mais 2 horas de trânsito, volta, e no fim do mês você não vê o seu salário, você fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu até vi um meme esses dias que é mais ou menos assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E, tipo assim, ter qualidade de vida, né? A gente tá falando do básico, é de ter qualidade de vida, é de poder comprar as coisas que você quer, de dar ao seu filho as coisas que você quer. E aí você fala assim, quem tem dívida sabe disso, você fala assim, meu Deus, não é justo passar por isso todos os dias, acordar de madrugada. Porque eu tô falando que eu acordo 5, mas eu tenho colegas que acordam 4h20, 4h40, Sim. 4h30. Então, assim, não é justo passar por isso e no fim do mês você não vê realmente para onde está indo o seu salário. Você não vê, entre aspas, você sabe, mas você realmente não vê o dinheiro. Então, gente, é uma sensação, tipo, quase inexplicável, assim. Mas é de leveza, de alegria, de... Dá vontade de sair abraçando todas as pessoas na rua. Tipo assim, gente, eu não devo mais a ninguém. Eu tive vontade de voltar, de mandar um texto desaforado para o meu gerente,
no direct dele, mas eu falei, nem isso ele merece. Então, eu sou superior a tudo isso. Mas é uma sensação inexplicável. Mas é um misto de alegria, de leveza, de sensação de dever cumprido. Tipo assim, pô, eu consegui, velho. É possível, sabe? É um misto de coisas que a gente sente, mas é uma alegria inexplicável. Eu pense em alguém que está aí do outro lado, que tem uma dívida, por menor que pareça ser, mas que é uma dívida que tira seu sono. Pensa se hoje você pudesse ter esse dinheiro, ou não ter esse dinheiro de fato ali, mas chegar lá para a pessoa e falar, ó, aqui eu não te devo mais. Gente, é esse lugar aí. Eu me emocionei aqui enquanto você estava falando, porque tá no texto aqui e eu queria ler uma coisa para você. Vamos ver se você reconhece de quem que é essa mensagem. Posso? Pode. Vamos lá. Na verdade, Daj, essa semana com você me fez refletir muito sobre a minha vida financeira. Esse texto é seu. Eu sempre trabalhei, sempre tive renda, desde que eu me entendo por gente. Eu sempre vivi dura. É inacreditável. Muitas pessoas à minha volta até acham que eu devia ter dinheiro guardado, porque além de sempre ter trabalhado muito, eu já tive ótimas remunerações. Então, além de não ter nada guardado, eu tenho dívidas. E olhando para trás, parece que sempre foi assim. Na semana, antes de ver o anúncio, eu estava decidida a pegar um empréstimo consignado para quitar tudo que eu devia, já que todas as minhas dívidas são no Banco do Brasil e é onde eu recebo meu salário. Então eu pensei que essa seria a única e melhor saída. Mas na aula, eu vi que é um erro pegar empréstimo para pagar dívida. Então decidi esperar e tentar chegar até aqui. Eu realmente não sabia se eu ia conseguir passar o curso no cartão e que essa seria a única forma de entrar no método. Então, hoje, o meu maior desejo é fazer o curso passo a passo, aplicar cada orientação, cada técnica e poder respirar aliviada. Eu já consigo até sentir essa sensação. Eu escrevo aqui, Daj, com lágrimas nos olhos, porque eu sinto que a situação financeira que eu vivo hoje me impede de fazer algumas coisas básicas com o meu maior bem, que é meu filho, e que está aqui, bem diante de mim agora, brincando. Não sei se era isso que você queria que eu escrevesse, Daj, mas eu estou muito confiante e eu acredito que com a sua ajuda eu já consegui. Esse é o texto do seu raio-x. É o texto que eu peço para vocês escreverem para mim, abrir o coração para mim. E eu sempre me emociono muito, porque o zero dívida de vocês representa muito para mim, né? Representa é Enzo o nome do teu filho, não é? É Apolo, é o Apolo, é o Apolo. Representa o Apolo que não vai crescer num lar todo zoado, como eu cresci por desordem financeira e estava no teu raio-x. Você conseguiu ver algo que eu tento fazer na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, era fazer com que as pessoas possam ver. Porque não tem como você enxergar e começar a fazer algo sem você ver que é possível. Um consignado para quitar todas as suas dívidas eram 96 meses de dívida. No mínimo, você ia fazer em 96 meses. Então eu queria honrar você. Então assim, essa live não é como os haters falam, ai, vai contar história. É para honrar você. É uma forma que eu tenho de reconhecer os meus alunos e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas. Você é incrível, Marta. Em 9 meses você resolveu isso. E para mim o que faz diferença é essa frase aqui. Olha, eu tô aqui escrevendo com lágrima nos olhos, mas eu sei que, e eu acredito que vai dar certo. E eu que sou privilegiada. Você falou que se sentia confiante com a minha ajuda, mas sou eu que sou privilegiada. Então eu queria te honrar e eu queria que você visse essa Marta. Um exercício que tem no método, que eu falo que você não é a sua dívida, hoje eu quero que fique claro para você que você não é mais a Marta de novembro de 2021 e nem a Marta de 20 anos fazendo tudo errado. E que você entendesse que a promessa que você fez para você, que essa seria a última dívida que você ia fazer. E que você não ia virar 2022 com dívida. E eu fiz um ritual com vocês. Eu quero que você me prometa que você passou o Réveillon de 2021 prometendo que ia ser seu último ano com dívida. No próximo você fala, eu virei o ano com dívida. Eu quero uma foto desse dia
de um brinde seu e do seu marido com a Apollo, comemorando que você não vai virar 2022 com dívida, porque foi esse pacto que eu fiz com a sua turma. Eu queria que você recebesse essa honra aqui mesmo, literalmente falando. Agora eu tô sem palavras. Eu que falo tanto, normalmente. Mas você acredita que eu não lembrava mais desse texto? Assim, eu lembro que eu escrevi, mas eu não lembrava mais dele, que é uma das etapas lá. Mas eu me lembro exatamente agora que você leu, eu fui lembrando aqui de cada frase. Porque tudo que está aí escrito é a mais pura verdade. Eu sempre trabalhei, sempre. Eu acho que desde que eu tinha 18 anos, eu trabalho. E aí eu, fazendo essa retrospectiva de fato, né? Porque tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu ouço de uma outra pessoa, né? Aqui na internet, da educação financeira, que ela fala que só o que é visto pode ser curado. E que é exatamente isso. Porque às vezes, não só eu, mas qualquer outra pessoa que está aqui nos assistindo, e que vai nos assistir depois, pensa nisso. Tipo assim, você não pensa muito nessa questão do futuro. Não, que nada. Vou fazendo aí o que for, dá pra fazer. Aí você pensa nisso. Vou lá, pego um, quito, daqui a pouco termina, resolve, não sei o que lá. Mas não é assim. Quando você se dá conta, você está numa bola de neve, de fato. E você não olha, né, de fato, para o seu problema. Você não olha. Então, se você não olha, você não vai conseguir curar, né? Você não vai conseguir resolver. Porque é aquilo que você faz no início com a gente, né? Olhe qual é o tamanho do seu problema. Então, você tem que botar ali, visualizar. Quando você bota, você fala, meu Deus do céu. Às vezes você nem tem noção, né, do tamanho do seu problema, de fato. Porque às vezes você tá até achando que é um negócio pequenininho assim. Quando você começa a anotar, fazer conta, olhar extrato, você vai se deparando, ixi, meu Deus, é isso tudo? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Então, essa frase que eu ouço, que eu ouço muito por aqui e que eu acho que faz todo sentido, eu acho que casa muito com isso que você faz, de fazer a gente olhar, que é isso, só o que é visto pode ser curado. Então, se você não está vendo, se você está fingindo que não está vendo, e você acha que assim vai resolver o problema, não vai. Só vai resolver quando você parar, olhar de fato e tomar uma decisão do que precisa ser feito, porque ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer Eu por queria você. te fazer duas perguntas, na verdade, né? Eu queria te fazer uma pergunta de tipo, te perguntar assim, cara, o que que hoje é possível? Eu queria que você contasse um pouco da sua mudança, né? Que hoje você tá morando perto do serviço, que era uma coisa que você queria muito. Mas eu queria perguntar assim, o que que antes, naquela época que você tava com dívida, era praticamente impossível e que hoje é possível e é normal nessa nova vida aí com zero dívida? Então, eu me mudei, né, pra cá. Primeiro que hoje eu estou, assim, em outro momento eu não teria como estar aqui, de fato. Porque eu estou alugada aqui, eu tô com, tipo, essa grana a mais, o lugar onde eu estou morando agora, né, desde fevereiro, alugado. E a minha casa, que é em Lauro de Freitas, de fato, continua lá. Porque às vezes, no final de semana, eu vou para casa, tá lá. Primeiro, isso aqui não seria possível. Porque eu não teria essa renda aqui para bancar essa casa que eu tô agora, que é perto do meu trabalho. Porém, eu também continuaria nesse trânsito de idas e vindas todos os dias. Então, a mudança drástica que eu fiz foi na questão de me mudar de lugar, para ter qualidade de vida. Porque eu pegava, como eu falei para vocês já, né, 2 horas de viagem para ir, 1 hora e meia, 2 horas. Na volta, a mesma coisa. 1 hora e meia, 2 horas, dependendo do trânsito. Então, isso aí já era algo que estava me deixando muito cansada. E como mãe também estava me deixando muito longe do meu filho. Então, é aquela coisa, mas todo mundo mora longe e trabalha longe. Como dizia minha mãe, eu não sou todo mundo, então eu não consigo, eu fico exausta, eu fico de mau humor, eu não consigo chegar, não combina, sabe? Eu gosto de estar. Antes, quando eu não tinha filho, eu morava aqui. Depois que eu engravidei, tive filho, eu preferi ficar né, lá onde eu morava. E antes, quando eu morava aqui, eu também morava dividir a contas com uma amiga, então, tipo assim, era tudo mais fácil. Então, hoje, o fato de estar aqui, perto do trabalho, eu acordo 6 da manhã, eu saio de casa às 7h10 da manhã para estar no trabalho às 7h30. E vou andando com meu filho para o trabalho, a pé. Ele vai olhando a estrada, vendo as coisas. A gente vai para um lugar que é uma estrada de terra, ele olha, mãe, a floresta, não sei o que lá. Então, assim, o fato de estar aqui já é algo que
tipo assim, foi uma prioridade para mim, mas que em outro momento eu não teria como estar. Eu estou aqui bancando, entre aspas, outra casa. Sim. E aí tem aquelas coisas que parecem bem bestas para quem tem grana sobrando no dia a dia, mas para quem não tem, é meio, tipo assim, você vê no fim do mês você paga tudo e tem lá dinheiro sobrando na conta, você fala assim, então eu já paguei tudo mesmo e ainda tem dinheiro aqui, sabe? Que é uma coisa bem simples, mas que no dia a dia, quando você nem dava para pagar tudo, na verdade, né? Aí quando você olha e fala assim, sobrou aqui uns torradinhos, dá para fazer alguma coisa, sair, bater uma perna. Enfim, tem muita coisa assim. Além, eu acho que a nossa paz de espírito, sabe? É algo que, tipo assim, claro que é bom ter dinheiro sobrando, claro que é bom essa sensação, né, de estar com as contas em dias, mas eu acho que a nossa paz de espírito não tem dinheiro no mundo que pague essa sensação de você falar, pô, que leveza. Nenhum dinheiro extra paga isso. Tá difícil conversar com você, eu tô só te ouvindo assim, é muito difícil pra mim fazer entrevista. Gente, eu vejo que todo mundo fala assim pra mim, é porque eu sou muito chorona, eu já tentei melhorar isso, mas eu fico toda boba olhando vocês, acho que eu fico igual mãe, vendo o filho fazer as coisas. Mas assim, eu falei pra você que ia te perguntar duas coisas, né? Mas eu acho que essa daí é a principal, assim, que eu queria que você falasse, porque você falou que é simples, né? Mas é louco demais. Para mim, é muito louco como as coisas que têm mais valor são as mais idiotas do mundo. Cara, eu falo pra todo mundo, você já me viu com essa blusa quantas vezes, né? Eu falo assim, tem vários vídeos meus com essa blusa, porque eu não sou de roupa, não sei o que lá, mas se poder, eu adoro quando eu vou em algum lugar e eu falo, ei, deixa que eu pague a conta. Não, eu vou levar as meninas pra tomar um sorvete. É R$ 50 sorvete. Foda-se, eu saí da dívida pra poder gastar R$ 50 aqui, dá licença, eu vou pagar o sorvete. Mas ela não vai comer, não tem problema. Aí fala, nossa, Dai, você rasga? Não, não é. É que pra mim é como se fosse a validação de que tudo que eu trabalhei pra conseguir, valesse sim aquele pequeno momento de, deixa eu afrouxar um pouco, que eu acho que a galera acha que aqui no curso eu ensino a ficar cortando gasto, né? E não é. Muito pelo contrário, você tem que ficar autorresponsável pelo seu gasto. Quer gastar com, sei lá, R$ 200 de assinatura de TV? Seja responsável com isso. Se você te faz feliz, acho que é isso. Eu tô, assim, encantada com você. Eu acho que, com certeza, contribuiu muito. Galera, conta aí se contribuiu. Meu caso é no Banco do Brasil. Acabei de mudar meu salário para conta corrente, porém não consigo sacar, pois devo cheque especial. Marta, no seu caso, deu para resolver isso aí? Com certeza. Conta um pouquinho mais para Dantiele aí. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é a proteção do seu salário. Eu já deu essa aula, Dade. Que dia vai ser essa aula? Na quarta-feira. Eu dei hoje já, que é um erro deixar a conta salário no banco da conta salário. Mas na quarta-feira vai ser da proteção de salário. Então, assista a aula de quarta. Proteja seu salário, minha filha, e tudo será diferente. A Solange está perguntando para você. Você precisou mudar de banco para ter conta protegida? Sim. No meu caso, eu fiz uma portabilidade, né? Para um outro banco, eu pedi a portabilidade do meu salário. Então precisou, né? Precisei, sim. A proteção salarial, eu falo isso mais, tá? Eu falo isso mais na aula 2, mas ela é um requisito obrigatório para começar as negociações. Eu não abro mão no método, então é uma coisa que eu ensino gratuitamente. Eu brinco com todo mundo, meu conteúdo gratuito, ele tá todo no YouTube. Eu falo, tudo que eu ensino tá no YouTube. O que não tem no YouTube? Eu sempre brinco, né? Tempo. Ninguém tem 890 horas para assistir meus 890 vídeos. Basicamente é isso. Eu falo, é isso que tá acontecendo, porque tem 890 vídeos lá hoje, né? Então, basicamente é isso. A Zinha tá perguntando se o consignado tá quitado. Acho que não, né, Marta? Quitado não, né? Não. Não, porque não... isso é uma pergunta importante. Essa eu vou responder até, né? Se livrar da dívida e fazer o dinheiro sobrar, não necessariamente é quitar 100% a dívida, porque ela diminuiu 16 mil de juro a dívida. Então, por quê? Ela vai pagar por mês. Porque a marca é assalariada. Em que mundo ela vai conseguir juntar o dinheiro para pagar a dívida à vista? Pouco provável, né, Marta? Isso, Eu fiz a negociação, no caso, em junho, e aí eu tinha dado o valor de entrada e parcelei em 15 vezes. No seu consignado, você mexeu? Você precisou mexer ou ele já estava com taxa baixa? Como é que era? Não lembro. Eu não tinha consignado. Me foi
Eu não Olha tinha. que doido. Marta, você foi pro crédito pessoal direto, né? Isso, exatamente. Porque era mais fácil ali pelo aplicativo. A Marta não tinha consignado. Não tinha, exatamente. Tudo no É, aplicativo. é. Facilidade. Mas a Marta, ela tinha mais essas dívidas de crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial, dívida com parente. Tinha com loja, Martinha? Não, Era mais o bancão lá do Brasil, né? O sócio. meu sócio, exatamente. Ex-sócio. Ex-sócio. É. Ex-sócio. Olha, Marta, eu não tenho nem palavras assim para te agradecer. Foi muito emocionante, acho que para todos aqui. Você viu aí a galera falando. Agradece o Apolo. Não sei onde que eu tirei que o Apolo se chamava Enzo. É muito é filho de aluno para eu gravar. A Paula tá ali. É, Oi, Apolo! deixa eu botar no seu ouvido. Oi, Apolo, tudo bem? Eu estou fazendo as letras do pai. Você tá fazendo as letras. Qual letras? Já foi. Já ficou com vergonha. Não, mas dá um abraço no seu esposo também. E olha, eu como mentora posso te falar. Pra mim, a maior alegria é ver você morando perto do trabalho. Ontem eu fui embora do trabalho falando pro Uber. Que ontem eu tava aqui no escritório e falei, nossa, eu sonhei muito em morar perto do trabalho. Pra ele só dar a volta no quarteirão e chegar na minha casa. Então, assim, eu acho que foi com certeza, assim, inspirador aí pra turma. É muito bom participar, poder contribuir de alguma forma, porque eu sei que sempre fica, né, de quem está do outro lado, alguma dúvida, aquela interrogaçãozinha, e aí também poder contribuir de alguma forma, tanto com quem está aí nos vendo, quanto com você também, porque eu sou muito grata por tudo, muito obrigada. A Marta falando aí que é possível, que a história da Marta vai aí poder contribuir para vocês nesse caminho, porque a Marta participou da semana. Ninguém entra no método Mais Dinheiro Zero Dívida sem passar pela semana. A semana, ela antecede a abertura do método Mais Dinheiro Zero Dívida, porque não tem como vocês saberem assim, eu vou trilhar esse caminho aqui sem saber qual que é esse caminho que vai poder trilhar. Tudo que eu mostro para vocês na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida é para vocês verem como que é esse caminho para se livrar das dívidas, como que é fazer parte de um grupo de pessoas que está querendo ir para o mesmo lugar que você, que cansou de ser endividado. Como é que você não estar sozinho, você poder fazer uma pergunta e ter sua pergunta respondida. Então, assim, a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida é literalmente para vocês entenderem qual é esse caminho que a Bia, a Ká, a Marta estão trilhando. A Marta já trilhou, se livrou das dívidas, fez dinheiro sobrar, não vai nem querer mais saber de mim, né? Agora ela vai voar, eu brinco, né? Eu falo que é uma brincadeira. Um super beijo no coração de vocês e a gente se vê e que vocês entendam que assim como a Marta, vocês também conseguem, você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar e que comece aqui essa sua caminhada, assim como começou para a Marta há 9 meses atrás. Um beijo e até lá!